Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai saber quais as vantagens e os riscos do teletrabalho. Veja também que o assédio moral e o sexual podem acontecer mesmo no trabalho à distância. E no bloco de entrevistas, a advogada Dailine Real vai analisar o contrato de trabalho intermitente. Muitas empresas recorrem a esse tipo de modalidade contratual como forma de enfrentar a crise econômica e social. O Hora Extra está no ar. Relações de trabalho saudáveis são frutos de ambientes em que o respeito e a ética fazem parte do cotidiano. Entretanto, as ações relacionadas a assédio sexual e moral são cada vez mais frequentes na Justiça do Trabalho. Mas será que esses problemas persistem no trabalho remoto? Você vai saber agora se isto é possível. Assédio é uma conduta abusiva, frequente e repetitiva que atinge a dignidade do trabalhador e o constrange de diversas formas. São atos, gestos, palavras que atingem a saúde física e mental do empregado. Mas será que este problema persiste com o trabalho virtual, nesta era em que todos estão trabalhando de casa? Sobre este assunto, nós vamos falar com a psicóloga Rosiellen Shimabuko. Doutora Rose, é possível o assédio no ambiente virtual? Porque tanto é possível, quanto nós estamos percebendo um aumento significativo dos casos de assédio moral, principalmente no ambiente de trabalho, devido ao contexto de home office, ao contexto de trabalho remoto que nós estamos vivendo a partir da situação da pandemia. O assédio moral, ele pode vir por parte de um chefe que coloca uma demanda excessiva de trabalho para o colaborador, para o seu subordinado. Então, o assédio moral por competência é um assédio moral que é aquele onde o chefe acaba determinando ou designando mais atividades para aqueles colaboradores, para aquela pessoa da equipe que ele acha que talvez tenha mais competência. E isso acaba fazendo com que a pessoa fique extremamente sobrecarregada, com muito mais demandas do que o normal e se sinta fatigada, se sinta cansada. Doutora Rose, e o assédio sexual? Então, o assédio sexual no trabalho remoto, ele pode acontecer através de um favorecimento, né, de alguém da equipe. O chefe acaba favorecendo o seu trabalhador ou a sua trabalhadora para não entregar aquele relatório ou para estender aquele prazo de entrega, aquele prazo daquela meta, tendo como contrapartida, às vezes, a obtenção de uma foto de alguma parte do corpo da colaboradora, como a gente fala, né, os famosos nudes, né? Começar a galantear as suas colaboradoras ou os seus colaboradores com palavras, com termos não comuns no ambiente de trabalho formal, como, por exemplo, que seja aquela oi gatinha, oi meu bem, né? Algum termo que fuja daquela comunicação assertiva do ambiente de trabalho. Obrigada, doutora Rose. E não se esqueça, casos de assédio moral e assédio sexual podem parar na justiça. O advogado Marcelo José Borges vai falar com a gente sobre o assunto. Doutor Marcelo, quais as penalidades para quem comete o assédio sexual ou o assédio moral? Olha, as penalidades, elas vão desde o pagamento em pecúnia, que se diz o dano moral causado, e diga-se também que esse dano ele pode ser pago tanto pelo agressor como pelo empregador, porque o empregador tem aquele poder diretivo, ele tem a obrigação de zelar pela boa conduta de seus funcionários, correto? Então ele vai desde um dano moral, chegando até uma pena de prisão, de 1 a 2 anos. Doutor Marcelo, e pode ter a rescisão indireta, que é aquela cuja iniciativa é do próprio trabalhador? Perfeitamente. Esse constrangimento causado, e diga-se também que essa rescisão indireta, ela pode ser pleiteada pelo empregado até mesmo no curso do contrato de trabalho, obviamente. Ele pode não suportar mais aquela conduta do empregador, se valendo desse direito de fazer essa rescisão indireta perfeitamente. O
O Tribunal Superior do Trabalho mantém em sua página na internet uma cartilha sobre assédio moral e sexual. Para saber mais, acesse www.tst.jus.br. A pandemia levou muitas pessoas a descobrirem o lado interessante de se trabalhar à distância. Inclusive, muitas pessoas já pensam em adotar essa forma de trabalhar, mesmo depois que a pandemia do coronavírus passar. Veja na matéria a seguir os riscos e as vantagens do teletrabalho. Quarentena na casa da Luísa é assim: conciliar tarefas domésticas, os cuidados com a filha de 3 anos e o trabalho online. Desde o início da pandemia, a rotina da professora ficou mais puxada. Vejo, tem hora que eu estou numa reunião, que eu não posso, que eu estou conduzindo a reunião, e a minha filha está jogando um monte de comida no chão. E eu tenho que agir como se eu não estivesse vendo aquilo. E ela derrama aqui açaí e granola aqui na sala, e eu continuo a reunião como se eu não estivesse vendo aquilo, e a hora que der eu vou lá e limpo. Não é nada fácil, mas para Luísa, ter flexibilidade de horários e ficar mais tempo com a filha torna o home office mais atrativo. Eu tenho achado ótimo poder estar com ela o tempo inteiro, acompanhando todos os momentos, ela estando comigo. Eu percebo, inclusive, pontos positivos nela. Ela desenvolveu melhor a fala, eu percebo que ela está desenvolvendo mais a sua parte cognitiva. Então, eu gostei muito disso. Para mim, foi o principal. E fora, assim, a flexibilidade de poder, no horário, eu não tenho que começar tão cedo, não tenho que acordar tão cedo. Às vezes, se eu não consigo fazer uma determinada atividade durante o dia, eu termino de fazer à noite, enquanto a minha filha dorme. Segundo uma pesquisa feita no início da quarentena, 78% dos brasileiros dizem que se sentem mais produtivos trabalhando de forma remota. Apesar disso, ao longo dos últimos meses, teve gente que percebeu que trabalhar em casa pode não ser tão bom quanto se esperava. Às vezes, há mais cobrança por parte dos chefes, nem sempre há uma estrutura adequada para o home office, como uma cadeira confortável, uma conexão boa com a internet. Tem gente que sente falta dos colegas, e por aí vai. São muitos desafios. Para este advogado, trabalhar em casa não é tão produtivo quanto no escritório. Eu penso que a interação com a equipe funciona melhor no escritório. Discussão de casos, debate sobre o processo, eu entendo que é melhor no escritório e pessoalmente. Mesmo que todos de máscaras, de capote, de viseira, é ruim, mas é mais proveitoso, rende mais. Além disso, ele se sente mais confortável no ambiente de trabalho. Aqui eu peguei um pedaço da casa, que estou vendo agora, e virou uma sala de receber pessoas, virou escritório, porque não recebe ninguém no período da pandemia. Então está tudo mobilizado aqui para eu trabalhar, organizar para isso. Mas na minha sala pessoal de atendimento, onde eu tenho meu computador, faço atendimento a clientes, discuto meus casos com os colegas, secciono. Lá eu tenho uma estrutura melhor. Eu me sinto mais confortável lá. A professora Luísa também sente falta das aulas presenciais e o respeito aos horários. O que eu percebo é que as pessoas, pelo fato de trabalhar em casa, muitas vezes não respeitam e mandam horário, eu trabalho para você qualquer hora do dia, final de semana, tudo, porque você está em casa mesmo. Então, e isso, por mais que você faça, não vou fazer isso agora porque é final de semana, mas te gera um desgaste. Mas tudo indica que o trabalho à distância é uma tendência que vai permanecer mesmo depois da pandemia. Segundo um estudo feito com 122 executivos de multinacionais aqui no Brasil, 74% das empresas pretendem adotar essa prática de forma definitiva. Outra pesquisa também mostra que pelo menos 20% das atividades no ambiente corporativo podem ser feitas de forma remota e que mais da metade dos profissionais prefere trabalhar em casa pelo menos 3 vezes na semana. Com o isolamento social, o home office passou a ser uma prática no escritório onde este advogado é sócio, e o resultado tem sido positivo. Diminuiu deslocamentos, diminuiu a estrutura que o presencial exige, naturalmente, não é? Isso significa redução de custo, redução de tempo, melhor aproveitamento do tempo. É uma experiência, como eu disse, que veio acontecendo, nós fomos nos adaptando a essa nova experiência com muitos pontos positivos. Ele conta que o escritório tem dado a assistência necessária para a equipe fazer o serviço em casa e que essa realidade veio para ficar. Eu tenho conhecimento, tem empresas com as quais mantenho relação profissional no eixo Rio-São Paulo, que já desarticularam integralmente seus escritórios físicos. Vão trabalhar agora exclusivamente remoto.
E isso vai ser muita realidade da advocacia também, eu penso. Mas vai ser uma realidade, sim, que não tem mão de volta, e tomara que nós saibamos nos adaptar e fazer uma boa convivência entre essa realidade de atividades à distância, entrevistas à distância, reuniões à distância, até atividades nos tribunais, mas conciliando-as com a nossa presença física, com o aperto de mão, como eu disse, que é fundamental para todos nós. No próximo bloco, a advogada Dailine Real vai analisar o contrato de trabalho intermitente. Muitas empresas recorrem a esse tipo de modalidade contratual como forma de enfrentar a crise econômica e social. Voltamos já! A pandemia gerada pela Covid-19 afeta diretamente as relações de trabalho. Para tentar superar a crise, muitas empresas adotaram o regime de trabalho intermitente. Ele é uma novidade da reforma trabalhista de 2017. Por essa modalidade de prestação de serviço, o empregado é convocado a realizar suas atividades de forma esporádica, com intervalos de inatividade, e só recebe pelo período em que realmente trabalhou. E para falar sobre essa forma de contratação e suas implicações no mundo do trabalho, a nossa convidada de hoje é a advogada Dailine Real. Seja bem-vinda à Hora Extra, Dailine. Obrigada, Fabiola. É um prazer participar do programa. Dailine, para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, autora da ação direta de inconstitucionalidade no STF, que questiona a constitucionalidade dessa modalidade de contrato de trabalho, a criação de regimes flexíveis desse tipo viola princípios constitucionais, como o da dignidade humana e o valor social do trabalho. Você concorda com isso? Então, Fabiola, a lei ela trouxe diversas garantias aos trabalhadores contratados pelo regime do contrato intermitente, né, como salário mínimo hora, como 13º, férias, repouso semanal remunerado, mas há muitas lacunas nessa lei e são essas lacunas que têm despertado esse questionamento de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eu, particularmente, acredito que há muitos pontos inconstitucionais da lei. Um deles, que eu acho que é o mais básico e o que está trazendo mais divergências, né, no meio doutrinário, no meio jurisprudencial, é a questão de que a lei não traz um patamar mínimo para os trabalhadores. A nossa Constituição, a nossa Carta Magna, ela intitula e deixa claro, dispõe que o salário mínimo é o básico do trabalhador, é o básico para a sua sobrevivência. E a lei não traz isso. Então, deixa o trabalhador à mercê de nem receber nem o mínimo para poder sobreviver. Então, a meu ver, há sim pontos inconstitucionais nessa lei. Há discussões sobre a inconstitucionalidade do contrato intermitente também a partir dos aspectos constitucionais previdenciários. Pode-se dizer que o contrato intermitente é uma modalidade de trabalho que acaba por excluir esse tipo de trabalhador do direito à previdência social? Sem dúvida contribui. Por que contribui? A lei, como eu falei anteriormente, ela é omissa. Ela não trouxe pontos específicos sobre a Previdência. A MP, que foi editada junto com ela, não entrou em vigor, então ficou à mercê, sem nenhuma disposição para falar sobre a Previdência. Veio uma instrução normativa da Receita Federal que tratou deste assunto e deixou claro que os trabalhadores intermitentes, eles são segurados da Previdência, mas nós temos um problema aí. Por quê? Para ser segurado da Previdência, você tem que recolher sobre o valor do salário mínimo. Mas como falamos outrora, haverá trabalhadores que não conseguirão tirar o salário mínimo, né, pelo labor. Nesses casos, esses trabalhadores terão que complementar esse valor da diferença. Terá que haver esse pagamento desse adicional. Muitos não terão condições, eles mal receberão o salário mínimo para sobreviver. Você acha que eles irão contribuir com essa diferença? Jamais. Então, isso vai fazer com que ele demore muito mais tempo para conseguir se aposentar. Certo. A nossa realidade mudou, né, com a quarentena da Covid-19 e a chegada da crise econômica e social provocada pela pandemia. O contrato de trabalho intermitente pode ser utilizado pelas empresas? Está sendo mais utilizado nesse momento? Eu não vislumbro isso. Por quê? Eu acho que o contrato intermitente ele é muito característico de alguns ramos de atividade,
como restaurantes, como buffets, como empresas de diarista, e essas empresas estão todas paralisadas por conta da pandemia. Então, eu não vejo esse aumento crescente neste momento de crise que estamos passando. Ele não pode ajudar os trabalhadores a se manterem na ativa, então, né? Acredito que não vislumbro. Doutora Dailine, essa modalidade de contrato deve ser registrada na carteira profissional do empregado? Quais os direitos previstos no contrato de trabalho intermitente? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas queria que você pontuasse. Sim, então, o contrato intermitente é um contrato de trabalho. Ele tem que ser registrado na carteira para realmente gerar o vínculo. Os trabalhadores contratados pelo regime de trabalho intermitente, ele tem direitos também, a lei resguardou direitos, que são salário mínimo hora, férias, 13º. A diferença é que o trabalhador receberá ao final de cada prestação do serviço. Então, um exemplo, se o trabalhador foi contratado para laborar por 10 dias, ao final dos 10 dias ele receberá as horas, com base no salário mínimo hora, férias proporcionais, mais 1/3, 13º proporcional, tudo proporcional. Então, ele tem sim que ter a carteira registrada e tem sim direito a benefícios. E a previsão de carga horária mínima e de salário mínimo para esse tipo de contrato, o que fazer com a lacuna da lei nesse caso? Então, eu não vislumbro lacuna da lei. Eu acho que o que questiona mais é se é constitucional ou não. A lei, ela trouxe claramente que pode ser contratado para serviço intermitente, ou seja, de forma não contínua, e que o empregador tem a obrigação de pagar o salário mínimo hora. Então, a lei está clara, né? Acho que o questionamento maior é constitucional essa lei ou não é constitucional? Certo. Qual seria para a empresa a vantagem desse contrato se ela poderia contratar um autônomo para realizar o serviço sem ter que pagar os direitos exigidos pela CLT? Então, eu acho que o importante é a gente desmistificar, na verdade, mais separar o autônomo do intermitente. São regimes de trabalho completamente diferentes. O intermitente, ele tem subordinação ao empregador. Ele deve fazer o serviço de acordo com a determinação do empregador, seguindo suas regras, seus procedimentos, suas diretrizes. O autônomo não. O autônomo é contratado para prestar o serviço de forma totalmente independente, da forma que ele bem convier, o horário que ele melhor se adequar para aquilo, ele tem que entregar o serviço pronto. Então, não tem como o empregador contratar um trabalhador de forma autônoma e simular intermitência e vice-versa. São institutos muito diferentes e a partir do momento que contrata um autônomo e um intermitente e o coloca como autônomo, ele está lesionando a CLT e vai ter pode ter esse vínculo reconhecido se houver uma demanda judicial. Dailine, você poderia pontuar para a gente a diferença entre contrato de trabalho temporário, contrato de trabalho por prazo determinado e o contrato de trabalho intermitente? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a advogada Dailine Real sobre a modalidade de contrato de trabalho intermitente. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a advogada Dailine Real sobre o contrato de trabalho intermitente. Dailine, qual a diferença entre essa modalidade, o contrato temporário e o contrato por prazo determinado? Bem, o contrato intermitente, ele não tem prazo. O empregador pode contratar o empregado pelo tempo que for necessário, por prazo indeterminado, e requisitá-lo quando for necessário. O contrato por prazo O contrato temporário, ele já tem prazo. O contrato temporário antes da reforma era de 90 dias, passou-se a ser de 180, podendo ser prorrogado por mais 90. Então, no total, 270 dias. Não pode passar disso. Já o contrato por prazo determinado, ele não tem não é como esse da forma do contrato temporário, que tem esse limite. Ele pode ser feito por 30 dias, pode ser feito por 90 e assim pausadamente até que seja concluído o serviço necessário. Certo. Voltando à modalidade do contrato intermitente, questiona-se a possibilidade de demissão em massa de trabalhadores que seriam recontratados
sobre essa nova modalidade. Essa prática tem acontecido agora com a crise sanitária e econômica e social? Não vislumbro isso, porque o contrato de trabalho intermitente é muito específico, né, de áreas muito específicas. O outro tipo de contrato, muito dificilmente, pode ser prestado em caráter intermitente. Por quê? Pela natureza contínua que ele tem. Então, eu acho que a crise não fará com que as empresas rescindam o contrato normal para contratar no intermitente pela característica dele mesmo. Quais as verbas são asseguradas ao trabalhador no contrato de trabalho intermitente na rescisão contratual? A lei é muito omissa em vários pontos, né? Um dos pontos é a questão das verbas rescisórias. A lei não traz como que ficaria o trabalhador em caso de rescisão. Então, pela omissão da lei, a gente usa a regra geral da legislação. Se o trabalhador é contratado pelo regime de tempo indeterminado, vai ser pago aviso prévio. Se for contratado pelo regime de prazo determinado e houver uma ruptura antes do prazo, paga-se a indenização. Certo. Em razão da característica de eventualidade do trabalho no contrato de trabalho intermitente, ou seja, prestado de forma descontinuada, o empregado, se dispensado, ele terá direito ao seguro-desemprego? Então, a lacuna da lei é gritante nesse ponto, né? Da mesma forma da questão das verbas rescisórias. Como a lei não dispõe, não há nenhuma medida provisória, nenhuma outra que disponha sobre esse instituto, a gente aplica a regra geral, né? Como eu falei anteriormente, se houver previsão no contrato para esses tipos de situações, a gente vai aplicar a regra geral da CLT. Tramita no Congresso um projeto de lei, né, que garante o recebimento de um salário mínimo durante a pandemia para os trabalhadores nesse tipo de contrato, não é isso? Sim, sim. Um deputado, se eu não me engano, do Ceará, né, que iniciou esse projeto de lei, ainda está em tramitação, né? É um dos vários projetos que visam aí atender o cidadão nesse regime emergencial. Ainda não há uma deliberação acerca, né? Ainda está na Casa Legislativa, lá na Câmara, né? Ainda está em tramitação. Não temos ainda uma resposta concreta sobre isso. Doutora Dailine, nessa modalidade de contrato, o risco da atividade deve ser do empregador? Então, na verdade, a lei impôs que fosse, né? Isso é totalmente vedado na relação de emprego, porque o ônus de arcar com o risco do negócio é do empregador, sempre foi do empregador. Mas a partir do momento em que o empregado passa a receber somente pelo momento que há serviço, o risco passa a ser dele. O empregador fica livre, porque ele vai contratar aquele empregado somente pelo prazo que lhe é favorável. Se ele precisa daquele empregado somente por 10 dias do mês, ele contrata por 10 dias do mês, os outros 20 o empregado fica sem ter trabalho, né, em tese, por mais que a gente sabe que a lei possibilita ele trabalhar para outros empregadores, mas há muitos riscos sobre isso, a questão de não encontrar outros empregadores, a questão de vários empregadores tentar contratá-lo no mesmo período, ele vai ter que escolher um ou outro. Então, isso acaba fazendo com que todos os riscos da atividade passem ao empregado. Ou seja, se há demanda, há serviço para ele, se não há, ele que arque com as consequências. Certo. A tendência da jurisprudência hoje, você acredita que é pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade dessa modalidade contratual? Totalmente tendente à constitucionalidade. Nós já temos vários julgados, né, nesse sentido. A jurisprudência já vem se posicionando, independente de ter existido crise ou não, bem antes de começar essa crise do Covid, a tendência já era de declarar a constitucionalidade dessa lei. Então, eu acho que vai ser declarada, eu acho que eu particularmente acho que é um fator certo e determinante, isso vai acontecer, e não acredito que a pandemia tenha influenciado isso. Ok, doutora Dailine, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui sobre contrato de trabalho intermitente. Obrigada a vocês pela oportunidade. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a advogada Dailine Real sobre o contrato de trabalho intermitente. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo portal do TRT, pela rádio web e pelas redes sociais. Até a próxima semana.